Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Domingo, dia 8 de setembro de 2024. Vamos falar com Deus para a gente começar o nosso estudo? Então feche os seus olhos e curve a sua fronte. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, porque mais um dia vamos estudar a lição. Senhor, nos ajude a compreender aquilo que estamos lendo, mas acima de tudo, Deus, que nós possamos ser praticantes, que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Nos ajude a compreender e a andar nos caminhos que Jesus andou. Perdoe os nossos pecados, a pequenez da nossa fé. Senhor, nos ajude a ter esperança de dias melhores. Nos ajude a viver nesse mundo cheio de dificuldade, de sofrimento, de dor. Nos ajude, Deus, a ter esperança que o nosso lugar não é aqui. Te pedimos, ó Deus, que nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia, a fazer o nosso melhor nas pequenas e nas grandes coisas. Nos ajude, Deus, a brilhar por Ti. Nos ajude a refletir a imagem e semelhança de Jesus em tudo. Nos ajude, Espírito Santo, porque sem Ti nada podemos fazer. É isso que te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Você já está preparada aí com a sua lição aberta, com a sua Bíblia aberta, né? Como eu disse, domingo, 8 de setembro de 2024. Gente, eu posso falar para vocês que hoje o estudo está maravilhoso. Como diz o título, né? Inesquecível. O que é inesquecível? É uma coisa que você não consegue esquecer, não é verdade? E aqui o título de hoje é esse. Inesquecível. E já começa com uma pergunta. Qual é a relação entre as duas histórias relatadas em Marcos capítulo 14, versículo de 1 a 11? Então são 11 versículos aí que você vai ter que ler. E eu vou deixar aí para você ler, tá bom? Marcos capítulo 14, versículos de 1 a 11. E depois você vai responder essa pergunta. Faltavam 2 dias para a Páscoa. Essa reunião pode ter ocorrido entre terça e quarta-feira daquela semana. Os líderes tinham um plano e um cronograma. Só precisavam de um meio para atingir esse objetivo. Esse meio seria surpreendente. Essa passagem é a quinta história em formato de sanduíche, em Marcos, né? Nós estudamos muito sobre essas histórias, né? Pede para você ver a lição de número 3, caso você não saiba por que tem esse nome, né? História em formato de sanduíche. A história da conspiração contra Jesus está ligada à história de uma mulher que unge sua cabeça com um perfume precioso. 2 personagens paralelos realizaram ações opostas, exibindo um contraste irônico. Marcos não revela o nome dessa mulher. Sua dádiva a Jesus contrasta com a armadilha de Judas ao trair o Senhor. Judas é mencionado como um dos 12. O valor do presente dela é mencionado. O preço dele é apenas uma promessa de dinheiro. Nenhuma razão é dada para a mulher ter feito isso, mas os convidados do jantar ficaram horrorizados com o que consideravam o desperdício de quase 1 ano de salário ao derramar o perfume sobre Jesus. O Senhor, porém, a defendeu, dizendo que o ato dela seria incluído na pregação do Evangelho em todo o mundo, em memória dela. Seria algo inesquecível. Os 4 evangelhos comentam essa história de uma forma ou de outra, provavelmente por causa das palavras de Jesus em memória do seu feito. A traição de Judas também foi inesquecível. Marcos dá a entender que a motivação dele foi a ganância. O Evangelho de João deixa isso explícito. É João 12, de 4 a 6. Marcos faz um trocadilho com a palavra bom, para ilustrar que 2 motivações ou tramas diferentes estavam em jogo nessas histórias. Em Marcos 14, 6, Jesus chamou a ação da mulher de boa. Aqui, kalon em grego, que também pode ser traduzida como bela.
Depois, ele disse que sempre poderemos fazer o bem para os pobres e chamou a ação da mulher de parte do Evangelho, que significa boas novas. Por último, em Marcos 14:11, Judas procurou uma boa, entre aspas, né, para atrair boas novas. Desculpa, gente, peraí. Ele disse que sempre poderiam fazer o bem para os pobres e chamou a ação daquela mulher de parte do Evangelho, que significa boas novas. Por último, em Marcos 14:11, Judas procurou uma boa ocasião para atrair Jesus. Esse jogo de palavras indica que a conspiração humana para destruir o Messias se tornaria parte da história do Evangelho, porque estava cumprindo a vontade de Deus ao dar o seu Filho para a salvação da humanidade. E aqui no rodapé pede para você ler, né? Como Romanos capítulo 8, verso 28, ajuda a explicar esses acontecimentos. Você precisa ler, né? Romanos 8, 28. Gente, duas histórias fantásticas, né? Que nós aprendemos hoje. Na verdade, a gente já conhece, né? É a história da mulher que derramou aquele perfume preciosíssimo, né, nos pés de Jesus e secou com seus cabelos. E a história de Judas, né? Que vendeu Jesus ali praticamente, né? Por uma quantia muito pequena, por ganância, né? São duas histórias fortes hoje, né? Por isso que são histórias inesquecíveis, né? E esse relato é pregado, né? É falado nos 4 evangelhos. Amém? Olha, muito obrigada por sua companhia, obrigada por você fazer o estudo da lição junto comigo. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim. Visite minha página no Instagram, Gisele com 2 L Soares Oficial. E até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.